Olá, Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Marinha, seja muito bem-vinda. Boa noite, Nadissan, seja bem-vinda. Olá, Andréia Dantas e a toda a família Dantas, né? Dona Wanda, sou Edivaldo. Olá, Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Cidinha Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Maria Geralda, boa noite, seja bem-vinda, obrigado. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Boa noite, Michele Rossata e Gabriel. Olá, Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Também deixar o nosso boa noite aqui para Maria Ângela, que vai assistir depois. Está visitando a família, inclusive pediu orações também para a família. Para que consigam, né, sob as proteções de Jesus e da espiritualidade, resolver todos os problemas, né? Olá, Zé Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Boa noite, Leopoldina. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi e Vitor. Deixar uma boa noite também para o nosso companheiro Wagner, que vai assistir depois mais tarde, como sempre. Ele assiste, nos acompanha. Sr. Antônio Pazotto, boa noite também Claudionor e Eliane, sejam bem-vindos. Amanda Lavez, boa noite também, seja bem-vinda. Edna Bueno, boa noite também Rosilda Martins, Oneida Alves, sejam bem-vindas. Pois é, Valdete, como a gente estava comentando, né, quando saímos assim da UTI, a gente fica assim um pouquinho mais enfraquecido. Falo para você que eu fiquei alguns dias assim também até me recuperar totalmente. Mas com certeza as nossas preces, as nossas orações, vibrações chegarão até ela e a auxiliarão a fortalecer. Joana Bandeira, boa noite também, seja bem-vinda. Vamos então aqui fazermos as nossas preces, né, mais uma vez as nossas orações, para que a espiritualidade nos acompanhe, a espiritualidade nos proteja, esteja sempre conosco, né? Boa noite também, Reinaldo, seja bem-vindo. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda também. Elaine Oliveira, boa noite. Que nós possamos então fazermos a nossa prece com muito amor, com muito carinho, com bastante dedicação, principalmente abrindo a nossa mente, o nosso coração, para as informações que estaremos aqui hoje refletindo. Sabemos que não são informações novas, são já velhos assuntos, mas que precisam ser refletidos e principalmente
Nós, que somos ainda um pouco renitentes na prática do bem, do amor e da caridade, precisamos repetir, inicialmente através das palavras, depois pelos hábitos. Repeti-los sempre, para que se transformem em verdadeiros hábitos. O amor, a caridade e o bem precisam ser automáticos na vida da criatura para que nós estejamos efetivamente preparados para os mundos celestes e divinos. Por isso aqui estamos reunidos e contamos com o apoio da espiritualidade. Que este apoio não seja apenas e tão somente nesses momentos de estudo, de reflexão, de partilha, mas que este apoio esteja também conosco, protegendo e amparando o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, todos aqueles que fazem parte da nossa existência, e de modo muito especial aqueles que se dizem e se consideram como os nossos inimigos, para que também experimentem esta sensação prazerosa de, quando estamos no caminho do bem, sentimos também o bem-estar, sentirmos a paz e caminharmos com mais tranquilidade rumo à própria felicidade. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos vocês pelo carinho, pela participação, gratidão à espiritualidade por nos oportunizar estes momentos de encontro e a Jesus por ter vindo e deixado ensinamentos tão riquíssimos para que nós pudéssemos, debruçando sobre eles, aprendê-los para também evoluir. Que assim seja. Olá também, Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Natália, boa noite, Aninha e Adriano Borges, Leda Lovato, sejam todos muito bem-vindos como sempre. Dona Luzia também, boa noite, Silvano Braga. Olá, Isaura, boa noite. Gente, vamos então dar a sequência à nossa leitura e estudo desse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor. Olá, Lourdes Ogata, boa noite. A Lei de Amor do Espírito Lázaro, são dois textos, né? Este é um daqueles que nos marcou muito e a gente tem feito um estudo bem aprofundado, né? Selma e Dinho, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. E nós estamos tentando, né, exatamente entender as colocações de Lázaro para esta lei de extrema importância para a humanidade, né? Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. De extrema importância para a espiritualidade e para toda criatura, já que Deus é efetivamente amor. Já que Deus construiu e criou tudo por amor, nós não podemos deixar de lado o entendimento desta lei de amor para que nós avancemos, e precisamos avançar e muito nesta seara. Precisamos avançar e muito, mas nós já estamos, podemos assim dizer, no nível de despertamento bem interessante, porque nós já conseguimos, pelo menos que aqui estamos, deixar um pouquinho as nossas preocupações, deixar um pouquinho a nossa vida material e nos dedicamos todos os dias a estudar um pouco mais, a aprender. Nós conseguimos nos desprender um pouco mais da própria matéria, não no sentido de nos descuidarmos dela, absolutamente, né, Sr. Antônio Noff, boa noite, seja bem-vindo. Mas nós conseguimos nos vincularmos os estudos ou aos estudos e automaticamente levando a nossa existência e procurando aplicar tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, né? Boa noite, Olga Colasso, boa noite também, Joana Carneiro. E Lázaro vai dizer para nós, eu disse a vocês que a gente dividiu em tópicos ou frases, e tópicos e frases bem interessantes, para a gente analisando a complexidade, sobretudo a profundidade desse texto, né? Célia Furtado, boa noite, seja bem-vinda. A Barinha colocando também notícia do irmão dela, que nós fizemos orações aqui, que inclusive encontra-se anotado aqui no nosso caderninho de orações, de intenções,
E a gratidão é sempre nossa, Marinha, pelas notícias que vocês trazem. E isso só vai nos fortalecendo cada vez mais o grupo, trazendo esse feedback da importância dessa nossa união e da partilha das nossas orações e vibrações, né, Adriana Dantas? Boa noite. Então, nós paramos naquele trecho do Espírito Lázaro, quando ele diz sobre a felicidade daqueles que amam. Gente, talvez assim seja algo que a gente não consiga, ou pelo menos alguns de nós não consigamos vislumbrar de uma forma muito clara. Mas aqueles que porventura já experimentaram, eu tenho certeza que conseguem também identificar um pouquinho desta felicidade que está exatamente no coração daqueles que amam. Vejam que nós não estamos falando do amor da forma vulgar, como Lázaro já disse para nós linhas atrás. Nós estamos falando do amor, aquele sentimento, ou que está na base dos sentimentos, que é o eixo central dos próprios sentimentos. Esse amor verdadeiro e que diz respeito ao espírito e não à matéria, que diz respeito a esta evolução e não às próprias paixões humanas, tá? Então ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que experimentam um pouco deste amor, ou este amor as deixa feliz, quando a gente consegue transcender, quando a gente consegue ultrapassar a nossa própria humanidade. Olha lá, a Aninha também trazendo feedback, olha que interessante. Sim, Aninha, muito bem lembrada. Marília, nossa companheira aqui da AME, vai passar por uma cirurgia amanhã. As nossas orações e preces para ela são também interessantes e importantes para ela e para os médicos, né? Olá, Daniela Diamantino, Marcileia, também seja muito bem-vinda. A quem tivemos o prazer hoje de nos encontrarmos, né, Marcileia? Guilherme e Luciano, boa noite também para vocês. Então, Lázaro vai dizer que aqueles que conseguem transcender, ou aqueles que conseguem sair um pouquinho de si, né, Zezé Bueno, boa noite, que conseguem sair um pouquinho de si, experimentam uma certa felicidade. E olha para vocês verem, eu vou só lembrar rapidamente aqui um estudo que nós já fizemos sobre a própria estruturação da nossa personalidade, e que nós falávamos, né, citando principalmente Joana de Ângeles, que por sua vez cita e trabalha em cima de Jung. Ela diz que nós nascemos para vivência, nós temos as necessidades de individuação, e nós temos as necessidades transcendentes. Então, no processo de estruturação da personalidade, quando eu ultrapasso a sobrevivência, que eu chego na individuação, que pelo menos eu posso dizer é algo que nós estamos tentando trabalhar, e vamos passar para a fase transcendente, é que a nossa personalidade já não gera mais nenhum tipo de obstáculo para nós. Ou seja, nós já conseguimos vencer e superar, pelo menos ali nas suas raízes, ou pelo menos nós conseguimos já identificar um pouco do orgulho e do egoísmo que nos atrapalha nesse processo evolutivo. Então, veja, primeiro eu passo pelas necessidades básicas de sobrevivência, ou seja, não basta sobreviver, eu preciso de algo mais. Depois eu já consigo me considerar um indivíduo na sociedade que tem o seu papel, que deve colaborar para a evolução da sociedade, assim como a sociedade também colabora para a sua evolução e o seu crescimento. E nós nos sentimos realizados como indivíduos, como pessoas e principalmente como filhos de Deus, até chegarmos na fase transcendente. Na transcendência, a gente ultrapassa a nossa personalidade, e aí que diz Lázaro, quando a gente está nessa fase, quando a gente transcende, nós experimentamos uma felicidade que está totalmente fora daquilo que a gente poderia ser capaz de imaginar. Ok? Então, vejam que felizes são aqueles que estão já nessa fase da transcendência. Olá, Wagner, boa noite também, Jossanã, boa noite, Cidinha, Luísa Nalim, sejam bem-vindos. Então, vejam, né, que transcender é ultrapassar, e ele diz, quando ultrapassamos a nossa humanidade, ou seja, quando nós transcendemos, nós nos sentimos felizes. E ele vai dizer mais, que aqueles que transcendem são justamente aqueles que amam
os seus irmãos em sofrimento. Quando você deixa de pensar em si, quando você ultrapassa, veja os exemplos que nós estamos tendo aqui. Falamos das orações, nos dedicamos em alguns momentos a orar e vibrar pelos nossos irmãos, por mais que às vezes alguns pensam assim, mas não vai adiantar, eu nem conheço, eu nem tenho na mente. Não, as nossas orações, os nossos pensamentos, eles vão e a espiritualidade se encarrega de levar também, de contribuir para que as nossas energias e vibrações cheguem a essas pessoas. Isso é transcender. E quando a gente consegue fazer e recebe uma notícia boa dessa, olha, fulano está melhorando, ciclano está melhorando, e eu sou testemunha vivo disso, que também recebi as preces e orações de todos vocês quando estava passando por um momento delicado, é algo que realmente nos deixa muito felizes. Isso é uma das experiências, podemos assim dizer, ou um pouquinho deste amor que nós estamos falando e que Lázaro nos apresenta, né, Maria Eleusa? Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Ok? Sim, a oração vai muito além desse planeta, Ninha, muito bem colocado. Ela vai onde nós quisermos e com o apoio da espiritualidade ela ultrapassa os limites que nós não somos capazes de entender ainda. Então, nós vamos continuar aqui treinando essa transcendência, aplicando um pouquinho desses ensinamentos da lei do amor, simplesmente fazendo as nossas orações, lembrando dessas pessoas com carinho, ok? Ele vai dizer também que felizes, e até a expressão que ele usa em algumas das traduções, são ditosos. Ditosos são aqueles que amam, porque quem ama não conhece as misérias da alma e nem as misérias do corpo. Gente, eu achei interessante quando ele faz essa colocação. Por quê? Porque o que nós entendemos por misérias? Tanto as da alma quanto as do corpo. O que seriam estas misérias que ele diz aqui? Se nós somos seres, hoje com essa consciência de que somos seres imortais, criados por Deus com esse objetivo da própria evolução e da felicidade, tá? Sabemos, ou sabedores de que, atingindo essa perfeição, nada será capaz de atrapalhar, nada, ou seja, quando a gente evoluir, nós estaremos acima de tudo. E aí eu passo a analisar o que seriam então estas misérias. A perfeição e a felicidade representam a riqueza. O que seriam as misérias? Quem ama não consegue sequer pensar nisso. Por quê? Porque as misérias são os sofrimentos. As misérias da alma, sofrimento, como diz Emmanuel, as misérias do corpo são as dores. E quem ama, gente, efetivamente, não experimenta isso. Porque ele vai identificar ali na miséria, como diz na leitura da paciência, o Espírito Amigo, que a gente já falou, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quantos espíritos, e aí podemos citar até os próprios mártires da igreja, os considerados santos, que tinham feridas e de repente as suas feridas brilhavam. Quantos seres tinham feridas e, portanto, amarem as suas feridas, ao contrário da grande maioria, de produzir um mau odor, um mau cheiro, elas cheiravam perfumes de flores. Por quê? Porque, como diz Lázaro, aqueles que amam essas misérias não fazem não surtam nenhum tipo de efeito sobre eles, supera qualquer coisa. Por isso que Jesus diz que o amor é absolutamente tudo. Por isso que Lázaro começa, o amor resume toda a doutrina do Cristo. E por isso que a gente está falando do amor, que ele está nesse ponto central dos sentimentos. Daí nós vamos começar a entender o porquê que se diz que Deus é amor e que tudo no universo gira ao redor do amor, ou tudo é impulsionado pelo amor. Boa noite, Adriana Valério. Seja bem-vinda. Então, de novo, frases de Lázaro. Ditosos são aqueles que amam, porque não conhecem nem as misérias da alma e nem as misérias do corpo. Tudo nós compreendemos
e sabemos que faz parte do nosso processo evolutivo, e de um processo evolutivo onde o objetivo central é exatamente a própria perfeição. E quando você tem a perfeição, você consegue absolutamente, vamos assim dizer, sobrepor-se a qualquer coisa. E aquilo não mais te incomoda. Boa noite, Leívia Chaves. Boa noite também, Cida Costa. Olá, Daí. Seja muito bem-vindo. Boa noite para você e seu companheiro. E isso, de novo, nós estamos aqui no trecho da lei de amor do espírito Lázaro. Tá? A Ercília está até colocando aqui, o amor é o maior dos sentimentos. Ô Ercília, eu vou dizer o seguinte, que o amor, ele é a base, ou seja, é através do amor que passa a existir todos os sentimentos. Eu vou dizer que ele é a essência dos sentimentos. Aliás, estou repetindo aquilo que Lázaro está falando para nós nesse texto. Por isso que eu disse para vocês, quando nós iríamos começar, que ele era bem profundo e que eu trabalharia um pouco mais, também com profundidade e complexidade, pelo menos da forma como a gente entende este texto. Tá? Celeida, seja muito bem-vinda. Bom, depois, por fim, porque ele fala desses ditosos e desses felizes, eu separei três pontos assim bem interessantes. E ele diz que quem ama tem ligeiros os pés e vive como que transportado para fora de si. Olha para vocês verem que interessante. Quem ama tem ligeiros os pés, ou seja, nós, principalmente porque nós imaginamos ou estamos vislumbrando uma mensagem de Lázaro que veio do mundo espiritual para nós encarnados. É claro que os desencarnados que estão aqui compartilhando conosco também estão entendendo. Mas vejam bem, quando Lázaro coloca e faz esta analogia que quem ama tem ligeiros os pés, gente, a gente não consegue perceber principalmente as angústias do tempo, da espera. Parece que as coisas vão passando assim tão rápido quando a gente tem esse sentimento, ou melhor, quando a gente ama. Questões colocadas aqui, ou melhor, frases do próprio Espírito Lázaro. Porque quando a gente ama, esta velocidade que nós ganhamos com a nossa vida, e ele coloca, nos sentindo inclusive transportados para fora de nós mesmos, nós escapamos daqueles limites que o corpo físico nos impõe. E quando a gente sai destes limites, vocês já viram, o tempo, ele é relativo, ele vai passar com uma velocidade que nós não estaremos ainda preparados para absorver. Quando a gente é transportado para fora de nós, quando a gente sai dessa e assumimos, vamos assim dizer, uma outra dimensão, as coisas fluem de uma forma diferente. Preste atenção, a gente já falou aqui sobre o sono. Tem pessoas que conseguem, durante o sono, viver uma vida e aquela vida dela parece que transcorre assim, ó, desde a sua infância e vai até a fase adulta ou a velhice, num piscar de olhos. E a gente dorme 8 horas. O porquê dessa velocidade toda? Ah, sim, nós estamos numa outra esfera, numa outra dimensão, fora dos limites que o tempo proporciona para a nossa estrutura física. E olha que nós estamos avançando e evoluindo, né? A contagem, ou pelo menos aquela sensação do tempo que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás, é diferente da sensação do tempo que nós temos hoje. A tecnologia nos proporciona uma velocidade maior. Isso é uma consequência da própria evolução. Olá, Leni, boa noite, seja bem-vinda. Carla Crepaldi, boa noite também, seja bem-vinda. Então tudo isso é só, ou são somente exemplos que Lázaro coloca para mostrar para nós que aqueles que amam conseguem experimentar
a felicidade. A gente deixa a escravidão da matéria para trás e a gente consegue sim voar mais alto quando nós estamos amando. Preste atenção, nada atrapalha, nada nos prende, nada nos faz sofrer. A gente acaba nem enxergando muita coisa, né? Quando nós estamos apaixonados, vou nem dizer o amor, mas quando nós estamos apaixonados, nós já não temos sensações assim? Não tem algo que parece assim que escapa e a gente vive quase que assim num mundo da lua e que tudo é felicidade? Imagina só quando a pessoa ama de verdade. Olha só, paixão já provoca isso, imaginem o amor. Beleza. Mas na sequência, nós não podemos ficar parados só nisso, né? Mas na sequência, Lázaro vai dizer o seguinte, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Veja quanta transformação esta palavra amor provocou e ainda provoca. Gente, desde aquela época do Cristo, como é que vocês acham que muitos daqueles nossos, vamos dizer assim, os cristãos primitivos entregavam a sua vida física? Gente, eles faziam aquilo por amor. E lá nos circos, eles experimentavam uma felicidade. Por quê? Porque eles estavam transcendendo, eles estavam acima das misérias da alma e do corpo. Por isso eles não sofriam. Muitos desencarnaram antes mesmo, aqueles que amam efetivamente. Desencarnam antes de sentir, por exemplo, as queimaduras da fogueira. Nós temos um grande exemplo de Joana de Cusa, naquela época, que foi também queimada viva, foi colocado. Ela cita. Eles se transportam, o amor faz isso. Então, quando Jesus pronuncia essa palavra amor, como diz Lázaro, os mártires todos sobressaltaram. Opa, peraí, que coisa é essa? Que palavra é essa? E que senha maravilhosa é essa para essa tal de felicidade que muitos falam? Quantos corações não se transformaram através do amor? Quantos seres mudaram a sua posição, o seu posicionamento por amarem? Quantos seres ditadores que eram considerados, o amor chega e a pessoa consegue mudar completamente? Quantos seres já aconteceram isso? A gente conhece um pouco da história, que o amor transforma. Eu estou vendo algumas pessoas dizendo aí que está travando um pouquinho, mas assim, aqui aparentemente está normal. Então eu vou continuando, que aí depois qualquer coisinha vocês peguem lá essa partezinha final lá no site. Mas assim, eu acho que assim, nós não perdemos muita coisa não, tá? Esses aí que falou que travou aqui, já parece que outros já voltaram, então vamos dar sequência aqui. Então, nós estamos falando exatamente desse trecho da leitura, onde quando Lázaro diz que quando Jesus pronuncia a palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires saíram ébrios de esperança e não tinha nada, absolutamente nada que os impedisse. Muitos foram inclusive mortos nos circos. Romanos principalmente pegavam e queimavam vivos cristãos ou jogavam para as feras. E muitos deles nada sentiam, por quê? Porque o amor provoca tudo isso. Tá? Então, e eu estava simplesmente dizendo aqui, tá? Só repetindo para alguns que perderam, simplesmente dizendo que a gente percebe tanto isso de seres que... de histórias de seres que eram maus e de repente começaram a amar uma pessoa, mudaram completamente. Quantos, e aí aqueles de vocês que já tiveram contato com essa parte das reuniões desobsessivas ou de doutrinação, quantos seres que estavam ali como obsessores ferrenhos e de repente
quando lhes é apresentado ou é mostrado a sua genitora, por exemplo, ou alguma pessoa que eles amaram e eles mudam completamente. É o que Lázaro está falando aqui. Essa palavra amor, que foi muito trabalhada pelo próprio Cristo, ela gerou, porque Cristo não somente trabalhou, não somente citou, mas ele acima de tudo exemplificou. Ele deu um sentido, um significado diferente. É assim como nós estamos buscando. Por isso que Lázaro diz poucas linhas atrás. Ele diz o seguinte: não o amor da forma vulgar como nós conhecemos. Sim, nós estamos dando um significado diferente para esse amor. Tá? Sim, com certeza, Sr. Antônio. É aquilo que Lázaro falou. Felizes aqueles que amam, por quê? Porque eles não conhecem as misérias da alma e nem do corpo, porque eles sabem da continuidade da própria vida. Exatamente isso que nós estamos entendendo e interpretando aqui com Lázaro. E aí, Lázaro dá uma, vamos assim dizer, uma pequena pausa no amor e vai dizer que coube ao Espiritismo pronunciar e principalmente trabalhar uma outra palavra neste alfabeto divino. E eu achei interessante, antes até mesmo de falarmos dessa outra palavra, né, do alfabeto divino, eu achei interessante ele colocar ou ele expor essa questão de alfabeto divino. Olá, Marlene Porto, boa noite, seja bem-vindo. Gente, nós conhecemos o alfabeto divino? Nós conhecemos, pelo menos, o alfabeto humano? Ah, tem algumas pessoas que conhecem, tá? Tem outras que vão sentir alguma dúvida, tem outros que quando vão montar as palavras, vão misturar uma com a outra, principalmente o nosso português, que é uma língua bem complicadinha, né? Pode ter certeza disso. Mas ele traz essa expressão alfabeto divino que eu achei muito interessante. Por quê? Porque muitos de nós já perdemos o endereço de Deus. Por que nós perdemos o endereço de Deus? Gente, nós tivemos muitas dificuldades, principalmente, nós já dissemos um pouquinho aqui, né, deste caminhar da humanidade. E no caminhar da humanidade nós passamos por diversos momentos da nossa história. E inclusive momentos, podemos assim dizer, negros, onde, em nome de Deus, muitas atrocidades foram realizadas. Muitas pessoas morreram em nome de Deus. E muitas, inclusive, morreram com alguém dizendo que é por Deus que você está morrendo. É Deus quem está te matando. É Deus quem está te cobrando. É Deus quem está vingando. Então vejam, nós, durante um bom tempo da nossa história, nós nos desiludimos muito com Deus. Muitos perderam este endereço de Deus. Por isso eu achei interessante essa expressão dele, alfabeto divino. Será que nós conhecemos o alfabeto divino? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que nós já retomamos, sobretudo, o endereço de Deus? Talvez muitos de nós ainda questionamos determinados acontecimentos. Muitos de nós ainda não acreditamos na providência divina. Os nossos adolescentes e jovens, então, muito mais. Porque, infelizmente, por conta dessas desilusões, e muitas delas provocadas em nome de Deus, nós perdemos. Então eu fiz essa associação do alfabeto divino com o endereço de Deus. Porque aí ele vai apresentar essa segunda palavra, onde ele vai dizer inclusive o seguinte, para nós ficarmos atentos. Por quê? Porque esta palavra, ele vai erguer todas as lápides dos túmulos que já se encontram vazios. Boa noite, Rosali, seja bem-vinda. Esta segunda palavra do alfabeto divino, e aí vai ela, como diz Lázaro,
reencarnação, ele vai mostrar mais uma vez o triunfo da vida sobre a morte. E quando ela mostra o triunfo da vida sobre a morte, assim como aconteceu com o próprio Cristo, entre aspas, na sua ressurreição, aquilo com certeza despertou algo muito mais interessante em nós. Só que Lázaro está chamando a atenção disso, ou para isso, agora. Essa segunda palavra do alfabeto divino vai transformar completamente a vida das pessoas. Talvez nós não estejamos ainda preparados para essa primeira palavra que ele coloca, que é o amor. A gente viu que existem muitas incógnitas sobre o amor. E aí ele traz a reencarnação. A reencarnação talvez seja um pouquinho mais fácil e simples de nós entendermos. Por quê? Porque está muito mais próxima de nós, está muito mais próxima da própria matéria, a matéria que nós, infelizmente, ainda não conseguimos nos desprender, e vai demorar um pouco mais para nós nos desprendermos dela, para nós nos desprendermos dos efeitos da matéria, das suas próprias consequências, e daquilo que ela provoca em nós. Sim, a matéria provoca muitas coisas, muitos apegos, muitas paixões. Nós vamos precisar vencê-las. É claro que para vencer tudo isso, o amor vai ser o ponto principal. Claro, mas o entendimento desta segunda palavra, segundo Lázaro, reencarnação, vai nos ajudar e muito no entendimento de tudo isso e principalmente na libertação. Vocês imaginem nós ficarmos livres das correntes que nos prendem e nos amarram à matéria ou aos efeitos e consequências da própria matéria. É hora de nós resgatarmos o alfabeto divino, porque enquanto estamos no corpo, o alfabeto humano fala mais alto. Palavras como dinheiro, riqueza, poder, autoridade tem muito mais valor do que as palavras do alfabeto divino: amor, humanidade, humildade, caridade. Tudo palavras que transcendem os limites do próprio corpo físico. Este alfabeto divino nós precisamos resgatar, e essa segunda palavra vai proporcionar a nós essa oportunidade. Sem contar que ela vai nos mostrar que a gente não perde nada. Aquilo que efetivamente nós conquistamos é nosso. Agora, aquilo que nos foi emprestado, nós temos que devolver. Está aí a parábola dos talentos. Mas aquilo que é meu, aquilo que eu conquistei, ninguém tira de mim. Mas a gente vai ver melhor isso no nosso próximo encontro. Quarta-feira, nós vamos continuar esta sequência e vamos ver se a gente consegue, encerrar a lei do amor, pois eu disse a vocês que eu tinha essa intenção de fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Agradeço de coração a todos vocês pelo carinho, agradeço a vocês pela participação. Continuemos ainda com as nossas orações por nós mesmos e pelos outros, tá? E vamos dando essa conotação, vamos aprendendo, porque não treinando um pouco mais esse amor que a gente está aprendendo, e principalmente com este Espírito Lázaro, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz e até o nosso próximo encontro.